Olá, olá! Gente, eu tive... Quase que eu perdi a hora. A pessoa se consumiu aqui nas atividades. E quase que perde a hora da live. Mas estamos aqui. Deixa eu só ajeitar aqui o meu celular. Pronto! Então, pessoal, boa noite. Boa noite, Mãe Profunda, Pai Profundo, que está aqui me acompanhando no dia de hoje. Nós temos aí uma live especialíssima, que é a importância do ritual de transição na rotina. E terei uma convidada aí muito especial, que vai estar falando com a gente um pouquinho de como que ela vivencia... Como que ela vivencia isso na casa dela, né? Como que ela introduziu o ritual de transição. No caso aqui a gente vai estar falando sobre o ritual de transição noturno. E ela ainda usou um plus aí, né? Ela ainda deu um plus que foi o uso do latim. Então ela pegou essa ideia do ritual noturno, né? Ritual de transição. E trouxe o latim para agregar mais valor a isso, né? Ai, gente, minha imagem vai ficar toda desfocada aqui. Peraí que eu já vou chamar ela para nossa live de hoje. Deixa eu só colocar aqui o nosso tema para a gente não se perder. Do ritual de transição. Boa noite, Sil Eletério, Isabel, Drica, Sérvia. Pronto, agora tá tudo ok. Agora a gente já pode chamar essa convidada incrível que vai estar nos ajudando aqui a entender como que a gente pode trazer esse tema aí, né? Para a nossa realidade. Bianca Bahia, seja bem-vinda. Agora vai dar. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Coloquem aí nos comentários. Oi, Yara. Olá, Karina. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Então, eu chamei a Karina do perfil Sérvia, né? Para estar aí compartilhando com a gente uma experiência que ela tem na casa dela. Então, ela me contou um pouco assim, né? A gente participou de um grupo em comum. E daí ela contou essa experiência e eu achei demais. E já faz até um tempo, assim, né? E aí, esses dias eu tava pensando sobre esse assunto, né? Do ritual de transição, de como que a gente pode estar fazendo isso de uma maneira legal, divertida. E daí eu lembrei, né, do relato da Karina e falei, bom, por que não, né? Vamos fazer uma live aí sobre isso. E é bom que vai entrar nos dois mundos, né? Da rotina e do latim. Então, a gente decidiu fazer essa live nesse intuito. Eu queria te agradecer, Karina, por você ter aceito o convite, né? Ter tirado um pouquinho do seu tempo aí para estar compartilhando com a gente essa ideia, né? Do ritual de transição que você faz aí com a sua família. Eu que agradeço, Yara, o seu convite e o espaço para falar um pouco sobre isso. Eu vejo que hoje até fiz uma pesquisa no perfil, né? Perguntando para quem tem rotina, como que é, para quem não tem. E se a pessoa tinha ou não tinha. É interessante que ficou dividido. 50%, olha aí. 50%. E depois abri tá vendo? Perguntas, aí tinha, né? As rotinas, né? Do sono, como que era. Várias pessoas descrevendo, assim, que envolve, né? A questão do banho, a alimentação, a leitura, a oração, né? E tranquilo conseguiram estabelecer. E alguns comentários de outras pessoas, né? Falando de suas dificuldades, então, de colocar as crianças para dormir, né? Então bombou o perfil hoje, né? Com esse assunto. Eu acho que quando você partilha a tua experiência, pode dar ideia, né? Cada família é única. Sim. Né? Cada família vai encontrar aí a melhor maneira de fazer as coisas. Mas eu acho que tem algumas reflexões importantes que nos dão base para estabelecer a rotina mais personalizada em casa, né? Uhum. É esse norte, né? Muitas famílias ainda ficam com aquela ideia de que rotina precisa ser algo maçante, né? Precisa ser algo rígido, quase um quartel.
E daí eu também, né, aqui no Instagram, para quem tá me acompanhando aqui nessa live, né, que veio do perfil do Sérvia, eu queria explicar um pouquinho que o meu trabalho é justamente desmistificar isso, né, trazer esse outro lado, né, da rotina como uma proposta, né, de rotina feliz, uma rotina que realmente pode ser prazerosa, divertida para os nossos filhos e também para a gente que é mãe, né? Porque a gente acha que o filho vai receber, né, de forma maçante, mas a gente precisa olhar para a rotina com esse conceito diferente, né? Oi, Yara. Yara caiu. Caiu. Menino, o negócio tão bom. Cruz credo, misericórdia. Peraí. Pronto. Eu acho que o celular é mais pesado que que a própria base, né? Gente do céu. Deixa eu apoiar ele aqui, senão o bichinho não aguenta. Meu Senhor. Você falou, né, do que trata o seu perfil e do teu trabalho que você vem desenvolvendo, né? Falando sobre rotina. Uhum. Vou falar então para quem vai assistir agora, talvez depois. Isso, se apresenta com a gente. Nós temos então esse perfil que se chama Sérvia. Nós viemos de um perfil que se chama Aprendendo Latim, né? Foi um perfil que nós tivemos alguns problemas técnicos, trabalhamos nele lá um tempo e esse ano, há alguns meses, a gente resolveu mudar. E também para ampliar um pouco o nosso campo de fala, porque a gente falava, a gente estava mais preso ao latim, né? Até tinha um pouco da nossa realidade familiar, mas o professor ele tem um trabalho diário e constante com o jornalismo, né? No Estudos Nacionais. Então a gente queria poder também abrir e falar um pouco mais sobre isso e também abrir um pouco mais da questão da vida familiar. Né? Nós temos 4 filhos, o nosso filho mais velho tem 6 anos, nós somos casados há 12 anos. E temos 4 meninos, né? Entre 6 e 5 meses. O pequenininho vai fazer 5 meses agora. Então, legal. O José, sempre que... a gente teve estudamos antes de ter os filhos, né? Nossos filhos demoraram um pouquinho a vir. Então, nós pudemos nos preparar para a vinda dos filhos. E nós não tivemos, assim, grandes dificuldades nessa questão da rotina. E o José sempre falava, eu acho que a gente poderia partilhar um pouco mais sobre isso, porque eu acho que vai ajudar muita gente. Mas eu tinha um pouquinho de resistência, porque eu falava assim, eu queria ter um pouquinho mais de experiência, né? Queria poder, enfim, ter lidado não só com um filho, né? Com mais de um, né? Porque assim, quando o meu primeiro nasceu, a gente foi muito bem na rotina dele. E as pessoas falavam assim pra nós, vocês têm muita sorte, o filho de vocês é muito bonzinho. Né? Ninguém estudou, ninguém fica ali horas e horas, né? Querendo implementar ali uma sequenciação, não. É tudo sorte, né? Isso mesmo. Nossa, a pessoa já vem assim. Daí veio o segundo, né? Daí o pessoal continuou no negócio da sorte, né? Nossa, mas aí é muita sorte. Eles tiveram 2 filhos muito bonzinhos, né? Aí veio o terceiro, né? Tipo, não é possível, né? Aí o pessoal já fala assim, daqui 3, daí é mais fácil, porque os outros já estão no ritmo. Enfim, sempre tem uma desculpa, o mérito nunca é nosso. Nunca dá um mérito para quem realmente deveria dar, né? É claro que a gente enfrenta dificuldades com os filhos, né, Yara? São pequenas pessoas, com certeza, né? Nós passamos por todas as fases difíceis, mas quando a gente está preparado e a gente domina essa questão, a gente emana uma autoridade que a criança consegue, então, se desenvolver ali dentro. E por mais que a gente enfrente, né, birra, desobediência, resistência para algumas coisas, nós sabemos que estamos no controle da situação e a gente passa pelo período difícil, seguindo em frente e contornando, tendo outra ideia, fazendo um pequeno ajuste na rotina, né? Então, essa questão do sono, quando a gente tinha só o nosso filho dormia, assim, entre 9h30, 9h30, era o horário, né? Ele sempre dormiu muito bem, desde muito pequenininho, dormia já, desde de meses, assim, ele passou a completar as noites muito cedo, com 2 meses. Era sorte total, então. Eu tenho que admitir que nós somos premiados, porque era muito interessante que nós colocávamos no berço, fazíamos uma oração e a gente saía e fechava a porta com ele acordado, e ele ficava. Nossa! Ele ficava adormecido sozinho. E até hoje ele é assim, é o jeitinho dele, ele é um pouco mais independente, ele não gosta, ele não é muito do contato físico. Então, ele tem uma facilidade maior em adormecer sozinho e nós apenas facilitamos para que isso continuasse, né? A gente não interferiu
a gente soube observar o jeito que ele era, né? Eu lembro Sim. que era muito pequenininho, eu já sabia que ia acontecer aqueles despertares, né? Que acontecem a cada ciclo de sono e aquele resmunguinho, então eu já não pegava, né? Às vezes eu dava uma Uhum. piscadinha e assim ele foi aprendendo a dormir, né? O nosso segundo, ele já foi um pouquinho mais difícil, ele teve despertar noturno até os 2 anos, acho que um pouquinho mais, talvez, né? E depois ele tem mais essa questão do apego, de estar junto, né? Ele gosta que a gente fique. Precisar de algo para, né, tá ali junto e poder adormecer, né? Tem mais essa necessidade. Daí também nós pudemos observar, ele tem 4 anos, né? Normalmente a gente fica um pouquinho no quarto por causa dele, porque ele necessita dessa presença. Então a gente fica um pouquinho, não é aquele fecha a porta e sai, né? Mas Aham. eles ainda dormiam um pouquinho mais tarde. Quando nasceu o meu terceiro, a demanda da casa aumentou muito. E quando eu estava grávida do terceiro, nós colocamos em prática a ideia de celebrar a liturgia das horas em família, celebrar as laudes e as completas, né? Então, para quem Aham. não sabe o que é a liturgia das Isso. horas é uma oração que se celebra na igreja, né? Ela é muito tradicional, né? Ela descende Antiquíssima, né? das orações que os judeus mesmos faziam ao longo do dia, né? Uma série de orações. E dentro dos mosteiros, então, os monges celebram 7 horas, né? 7 momentos de oração ao longo do dia. E os leigos as pessoas de vida religiosa que não são de vida contemplativa, né? Então, normalmente celebram de manhã as laudes, na hora do almoço, a hora média, no final da tarde as vésperas e antes de dormir as completas, né? E então, para adaptar na nossa vida, assim, as vésperas não teria como, a hora média também com as crianças pequenas, talvez mais para frente, quando eles forem maiores, a gente consiga. Então, a gente celebra as laudes um pouquinho reduzido. Então, as laudes têm 3 salmos, nós celebramos apenas um, né? Então, respeitando também o tempo da criança, né? Porque já esse momento de oração com um vai uns 15 minutos. Né? Então, às vezes, para uma criança pequena é difícil manter esse tempo, né? A gente nota que para os Uhum. menores é mais difícil. Mas a gente optou, então, pelas laudes reduzida e a oração das completas, que não leva 10 minutos, né? Um pouquinho menos do que 10 Sim. minutos. Nós começamos celebrando em português mesmo. E o José sempre insistia comigo, a gente tem que aproveitar esse momento para inserir o latim. E a primeira oração que os nossos filhos aprenderam foi a Salve Regina, a Salve Rainha, né? Porque Que é ele a mais cantava. difícil, né? É uma oração mais longa, né? É mais difícil de aprender do que a Ave Maria. Sim. Eu Desde lembro quando que eu eu, na estava minha época de grávida, catequese, eu tinha dificuldade do português, eu imagino o latim, né? Que tem algumas especificações de pronúncia, né? tem ali, aparece, né? A maior parte das especificidades da pronúncia aparece na oração da Salve Rainha. Então, ele já cantava a Salve Rainha desde que eu estava grávida. Então, a oração da Salve Rainha sempre fez parte do ritual noturno, mesmo antes das completas, né? E nós Aham. aprendemos a melodia gregoriana quando a gente frequentava o Mosteiro Trapista, que fica em Campo do Tenente, próximo aqui a Curitiba, que é a cidade que a gente mora, né? Então, nós Uhum. costumávamos frequentar o mosteiro. E então, por isso também a gente tinha esse contato maior com a liturgia das horas, Sim. conheceu lá, a gente aprendeu a celebrar com os monges. Desmembrou, né? Dessa espiritualidade que vocês já conviviam para o Uhum. ambiente familiar, né? Exatamente. A gente fala que a gente é uma família que bebe de uma espiritualidade monástica, né? A gente Sim. a gente aprendeu muito com os monges. Nós frequentamos o mosteiro na nossa juventude bastante, né? O José ele fez direção espiritual com o abade do mosteiro. Então a gente acabou bebendo dessa fonte e aproveitando isso para nossa vida, né? Em Uhum. alguma medida fazer da nossa casa, da nossa família, um ambiente também em alguma medida monástico, né? Então Aham. privilegiando então os momentos de silêncio, de contemplação, de oração, porque a gente aprendeu com eles a importância, né, dos momentos de silêncio, a importância da oração, a importância de você. Os monges têm muito esse costume de ter sempre um versículo para que você esteja Meditativa, né? meditando aquele versículo, né? Então, quando você celebra a liturgia das horas, porque tem os salmos ali, é muito interessante. Depois de um tempo celebrando, você acaba decorando. Há sempre um hino no início da oração.
Então, esse hino das completas são sempre 2 que se repetem o ano Sim. inteiro. E no tempo pascal tem um específico e no tempo da quaresma tem outro, né? Mas esses outros 2 você memoriza facilmente. Então, são palavras que ficam ecoando na sua memória. Da mesma forma, os hinos da manhã, eles são muito bonitos, eles falam sobre ser, né? Então, de vez em quando eu me pego, assim, lembrando sem querer de algum trechinho do hino da manhã. E como eles são feitos de forma rimada, né? Pelo menos eu não sei muito bem. Tem rima. Então, fica até para criança, né? Eu imagino que fique mais fácil dela ser conduzida, né? Com esse texto, ainda que ela não saiba ler, né? Exatamente. Mesmo que ela não saiba ler, ela começa e a gente canta o gregoriano também. Então, as melodias gregorianas, né, são excelentes para memorizar. O nosso filho mais velho, ele sabe boa parte dos hinos, alguns salmos, ele foi memorizando. Então, foi algo que nós fomos fazendo de maneira natural, né? Eu estava pensando sobre a nossa conversa de hoje, sobre rotina, e eu estava pensando, puxa, como hoje as coisas são todas artificializadas, né? A gente precisa falar de rotina como algo artificial, porque é a nossa condição, mas na verdade nem sempre foi assim, né? Eu fiquei pensando, será que Nossa Senhora, quando ficou grávida do menino Jesus, alguém veio falar para ela de rotina? É claro que não, né? Ela já estava inserida na rotina do tempo, das orações. Isso, eu sempre falo disso, né? Que Deus tem uma hierarquia no mundo, né? Consequentemente, essa hierarquia, ela se transborda em nós através da ordem. E lá no nosso ser, quando a gente é bem pequenininho, tem um relógio biológico, né? O relógio biológico é a nossa primeira rotina, é onde a gente começa tudo. E ninguém precisa ficar, né? Nenhuma mãe precisa ficar contando no relógio quando que essa criança vai acordar para mamar, né? Já está dentro dela. E eu sempre digo, né, que a gente tem que tomar cuidado para não perder isso, porque é algo que já está ali, né? E hoje a gente percebe também que o ser humano, ele inverteu, né? Não sei se você percebe isso, né, Karina? Tu é do Sul, né? Tu falou que mora em Curitiba, né? Eu sou aqui do Sudeste do Rio. Aqui, pelo menos, no Rio, é engraçado como que a gente percebe isso nos ambientes. Aqui no Rio, eu percebo que as pessoas trocam o dia pela noite. Lá em São Paulo, quando eu morei em São Paulo, em Campinas, a ordem do dia era, tipo, muito regradinha mesmo. O pôr do sol ia embora, né? Dava o pôr do sol ali pelas 6 da tarde, todo mundo estava dentro de casa. E assim, como eu vim do Rio de Janeiro, para mim era estranho. Mas depois eu começando a pegar, né, assim, familiaridade com o ambiente lá daquela cidade, tudo, eu percebi, cara, eles estão certos, porque tem que começar com o sol, né? O sol é que é o regente daquele dia. Então, se o sol tem um horário para nascer e um horário para se pôr, também assim deveria ser a nossa vida, né? Exatamente. E assim, essa coisa da rotina e dos períodos de transição de uma atividade a outra, né? Nós precisamos ser atentos a realmente os ciclos cósmicos, como que eles acontecem. O amanhecer não acontece assim, o sol desponta lá no céu de repente, né? Ele tá escuro. Meio-dia, né? Meio-dia. Né? Tá extremamente escuro, começa a clarear aos poucos, né? Os passarinhos, antes ainda de começar a clarear, eles já começam a cantar ali por 4 horas da manhã, né? Depois vai amanhecendo aos pouquinhos, vai clareando aos pouquinhos, o sol desponta, até ele ficar todo luminoso, leva um tempão. Então, as coisas têm uma transição muito suave na natureza. Da mesma forma, as estações, né? Não é assim, de repente é inverno e daí a primavera começa. O inverno, ele tem ali o seu auge, o tempo mais frio, né? Nos lugares onde neva. E depois vai diminuindo aos pouquinhos, né? Vai derretendo, a temperatura se torna mais amena. É tudo muito suave a transição. Sim. E eu acho que quando a gente consegue... fazer essas observações, nós conseguimos também passar isso para a nossa família, né? E entender que os nossos filhos, como seres humanos que são como nós, eles precisam desses momentos suaves de transição, né? Então, às vezes, quando a gente está desatento, a gente acaba atropelando as crianças, né? Eu ainda faço isso, mesmo sabendo disso. Vira e mexe, o José fala comigo. Ele fala assim, Karina, você não pode fazer isso. Falar assim, venham para dentro agora. Você tem que ir lá e falar com eles. Daqui 5 minutos vocês vão entrar. Eu sei disso, faz anos que eu sei disso e eu continuo errando.
indo lá fora e Aham. falando, vamos entrar agora, vamos guardar o brinquedo agora. Aí é claro que não dá certo, né? A criança precisa daquele aviso. Olha, daqui 5 Sim. minutos eu vou chamar vocês para vocês entrarem. Então, daqui 3 minutos eu vou falar para vocês guardarem os brinquedos, né? Tem que ter essa coisa. E eu vejo assim, nessa parte que eles estão fazendo atividades e você precisa interferir, é preciso que nós nos comuniquemos com eles. Mas na rotina estrutural do dia, né, que envolve as refeições, o banho e o final do dia, aqui em casa, então, acontece assim. Agora que não teve o horário de verão, né? Porque quando tinha o horário de Aham. verão, o anoitecer era bem mais tarde, né? Então, eu acabava precisando chamar eles antes. Mas eu gosto bastante quando o horário de se recolher coincide com o anoitecer, porque eu uso isso com eles. Eu falo, olha, vocês estão vendo que a luz está diminuindo, né? Porque senão eles falam assim, não, mas é cedo ainda, não tá na hora, É. né? E quando eles olham para o céu e veem, é como se assim, não sou eu que estou mandando, é o mundo que está Sim. mandando, né? É a natureza que está mandando, a natureza está Nossa, te que avisando. show essa, Vai essa ser. abordagem. Eu não tinha parado para pensar nisso. Olha aí. Então, é a natureza que está comunicando a você que esse dia está terminando, né? Então, aí a gente ensinou para eles também já que a primeira estrela que aparece, né, a Vênus, antes de aparecer a Lua, aparece Vênus. E pela manhã Uhum. isso acontece, né? Mas a gente observa com as crianças à noite. Então, olha, tá vendo? Vênus já apareceu, vai anoitecer. Então, vamos entrar. Olha, daqui a pouco, tá vendo que tá começando a diminuir a luz? Tá na hora de guardar os brinquedos. Aqui eu tenho um quintal grande atrás, né? Quando tem sol, quando não chove, eles estão. Normalmente, esse horário é um horário que eles estão lá fora. Então, eu peço que eles guardem tudo, né? Poderia ficar lá fora tudo espalhado? Até poderia ficar, não teria problema. Mas eu gosto que eles guardem tudo para criar esse senso da Até ordem. essa conexão do começo, meio e fim, né? Exatamente. De, Porque quando você olha, tá deixa tudo terminando o dia, então guardado tá para terminando também a brincadeira, né? você parece que não finaliza aquilo, né? Porque, por É. exemplo, Uhum. eu não tenho assim muito fixo se eu faço primeiro a janta ou primeiro o banho. Depende do estado da sujeira da criança, né? Se ela tá em condições de jantar, eu até prefiro, porque às vezes depois do jantar, principalmente os pequenininhos, depois do banho, Sim. daí suja tudo o pijama, né? Então eu prefiro dar comida antes e daí a gente procede o banho. E depois do banho, Aham. já sabem então que daí estão somente dentro de casa, nós fechamos as portas, né? E a gente fica mais na sala, então cada um pega um livro. Muitas vezes o José ele está junto e ele conta histórias. Além da leitura em voz alta, graças a Deus eu tenho o Joseiro aqui em casa, que é um contador de histórias, porque eu acho isso fabuloso para as crianças É. e eu não consegui desenvolver ainda essa, Habilidade, né? essa habilidade de contar histórias de forma assim tão maravilhosa que as crianças ficam assim, né, com aqueles olhos arregalados e ele conta histórias assim, não conta histórias que acabam no mesmo dia, né? Ele vai contando, aquela história dura muitos dias, às vezes meses contando a mesma história. Então eles conhecem os personagens, ele descreve os Que cenários. legal. Então é um Uma momento conexão mesmo, né? Aham, e é um momento muito aguardado por eles, que eles gostam muito. Então, às vezes, quando eles estão se enrolando para guardar brinquedo, por exemplo, né? Estão com aquele corpo mole, estão guardando, eu falo assim, olha, não vai, desse jeito vocês, né? Não vai dar tempo de ter a história, porque daí já, quando terminar o banho, já vai estar na hora da oração para dormir. Então, isso ajuda bastante, porque é uma coisa que eles gostam muito é de ouvir as histórias, Aham. né? E aí eles fazem questão de dar um jeito, até demorar no banho, né? O mais velho é um pouquinho enrolado para tomar banho, então, olha, Ângelo, se você continuar demorando muito nesse banho, daí vai encurtar o tempo da história, não vai dar tempo de contar tudo e tal. Então, isso ajuda bastante. E aí, então, depois, né, finaliza a oração ali, escova os dentes e tal, então vamos celebrar as completas. Antes a gente acendia a vela, né, no oratório. Mas a gente viu, assim, como eles querem apagar a vela no final, isso deixa eles, assim, muito, muito ansiosos, Alvoroçados, né? Ansiosos. alvoroçados. Então, a vela agora é só pela manhã, à noite a gente não acende a vela, porque senão eles ficavam daí muito agitados e a gente via que isso interferia na calminha ali para dormir, né? Mas mesmo assim, durante bastante tempo, a gente ainda teve, assim, um tempo em que eles não paravam quietos, que eles levantavam. Teve até várias vezes de nós conversarmos entre nós e falar assim, será que a gente continua fazendo assim? Será que a gente não faz a oração na cama, né? De querer desistir mesmo,
por Sim. conta da criança, sabe? Da gente ver que ela não estava ali. Mas a gente falou assim, não, a gente precisa insistir, né? Essa insistência precisa partir de nós, a gente precisa ter a paciência, porque aos poucos eles vão internalizando essa rotina. Isso precisa ser É feito o que eu, muitas vezes, né? É o que eu falo, né? A educação, a gente precisa olhar para o futuro, né? A gente não vai ver os frutos imediatos, né? Muitas vezes vai levar um tempo, uns anos, né? E daí uma pessoa falou aqui nos comentários, nossa, achei incrível, eu também não consigo fazer isso, né? Das histórias. Uhum. Uma dica, eu fiz teatro, né? E eu lembro que uma dica que a professora usava muito, né? Para aguçar mais a imaginação, era fazer aquela brincadeira de pegar uma caixa e aí coloca vários itens dentro dessa caixa e você vai tirando da caixa um elemento e contando a partir daquele elemento, né? Sim. Então, assim, é uma forma também lúdica, né, de trabalhar isso. Se você não tem a imaginação tão aflorada assim, dá para fazer dessa forma, né? É uma ideia. Ó, isso, a Fernanda está colocando aqui, um hábito bom demora de 6 a 8 semanas para ser instalado. Dependendo também da faixa etária, né? Que a gente sabe que quanto mais novinho, mais tempo ele vai precisar para se adequar a essa nova realidade, né? E eu vejo que, assim, principalmente quando eles têm entre 1 e 3 anos, eles passam por várias fases, ainda os picos de Sim. desenvolvimento, eles interferem demais no comportamento da criança, né? E principalmente, Uhum. assim, às vezes, se não foi bem redondinho o dia, se faltou um pouquinho de soneca, né? Se às vezes teve alguma coisa que irritou a criança durante o dia, daí o momento da noite ali já vai interferir um pouquinho também. Então é preciso ter paciência, e principalmente quando a gente vai começar, vamos começar a fazer isso. Eu percebo que há um desconforto nosso, né? Interior nosso, que Uhum. está fazendo aquilo. Então a gente está impondo uma nova coisa para a criança, a gente sente o desconforto e a gente pensa que a criança também está sofrendo com aquilo, e às vezes a gente perde a coragem de continuar. E eu acho que é importante a gente falar sobre isso, de que a gente precisa superar essa sensação de desconforto, Sim. porque afinal ela é apenas uma sensação. E nesse sentido, fortalecer a nossa vontade justamente para aquilo que você Uhum. comentou, né? Para onde nós queremos chegar, né? A gente Uhum. tem que olhar o nosso objetivo final, né? Então aí nós celebramos as completas, né? Em silêncio, assim, evitando como se fosse na missa, né? Então, evitando brinquedos na mão, a gente retira os brinquedos das mãos das crianças. Então, é o momento também que a gente aproveita para ensinar a fazer o sinal da cruz, né? É um momento bem propício, porque estamos todos sentadinhos, com calma, né? Então, um olhando para o outro. A gente ajuda as crianças nesse momento a ensinar. E daí eu vejo o quanto é importante nós termos uma rotina de atividades que são naturais, para que as crianças possam aprender coisas que talvez precisariam de momentos exclusivos de atividade para aquilo, né? É muito melhor para a criança aprender dentro de uma naturalidade do que dentro de uma coisa artificial, dentro de uma caixinha, né? Então, Uhum. a própria oração, né? Ela aprende ali. Então, já acho que um ano, talvez, a gente começou, então, a inserir algumas orações, além da Salve Regina, em latim. Né? Então, o José sempre falava, eu gostaria muito de celebrar toda a oração das completas em latim. E eu tinha um pouco de resistência porque não dominava bem a pronúncia. Então, eu tinha aquela coisa, né, ruim. Eu vou ter que aprender isso é difícil, eu não quero. É Então, a gente que não quer sair da zona de claro conforto, né, Karina? Muitas das vezes né? a criança vai, tipo, patinar ali tranquilo naquele trecho, mas a gente tem que fazer um esforço maior. Sabendo disso, a gente acaba, às vezes, se tolindo, né? Às vezes, postergando coisas que poderiam ser um benefício para a rotina da família, né? Que eu acho que é legal também a gente falar isso, né? Que esse momento, além da criança estar criando um hábito, né? Está aprendendo ali sobre a fé, sobre inúmeras detalhes de forma natural, como você mesmo falou, você está fortalecendo a família, né? Você está criando uma rotina da família, momentos que vão ficar na memória dessa criança, né? Como é diferente você rezar sozinho, né, para uma criança em especial, se pra gente já faz diferença, né, quando tem alguém, tipo, caramba, eu tô mais motivado, né, agora eu vou aprender latim, por exemplo, né, quando tem alguém do nosso lado, do que sozinho, né, imagina para uma criança, então, poxa, se eu rezar sozinho, né, vou rezar, mas quando tá todos os irmãos ali, né, todo mundo querendo fazer uma certa média, né, não, tem que ficar comportado pro meu irmão ver que eu tô comportado, né, então, assim, isso também é legal, né, essa cumplicidade que gera, né, esses rituais de transição que a gente coloca na rotina, né? Sim.
E memórias afetivas também, né? Eu imagino que eles vão lembrar disso para sempre. Vão Sim, lembrar de como eram as nossas noites, essa questão, essa coisa da história, né? Que o pai contava. Depois a oração todo mundo junto. Eu acho que isso, né, fica muito forte, fica enraizado no fica. coração mesmo. Então nós começamos aí com uma oração. Então, em vez de começar, vamos rezar tudo em latim, ele falou assim, tem um cântico que se repete todos os dias na oração das completas, que é o cântico de Simeão. Porque a oração das Sim. completas, todos os dias, os cristãos, antes de dormir, eles devem se preparar para a morte, né? Porque cada dia Uhum. você completa o dia. Quando você completa o dia, então você pede perdão a Deus por, né, pelos pecados cometidos naquele dia, porque a gente nunca vai saber se a gente vai dormir e vai acordar novamente, né? Sim. Então, como cristãos, é muito importante isso. E a igreja muito sábia, né? Colocou Uhum. isso muito naturalmente dentro da rotina de oração do cristão. Então, a oração começa com o pedido de perdão. E a última oração é o cântico de Simeão, que diz: Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes ao Senhor, que é uma despedida, é um cântico de despedida Sim. da vida. Né? Então, nós começamos a celebrar o canto em latim. Primeiro só o Josair, depois de algumas semanas eu comecei também então a memorizar, pronunciar junto, né? E agora, mais recentemente, nós inserimos então os hinos também em latim e a antífona do cântico. Tem uma antífona antes e Uhum. uma depois, que é a mesma. E é interessante que, tentando me recordar, assim, de quando não celebrávamos em latim, eu pensava assim, puxa, eu acho que eu nunca vou conseguir celebrar tudo isso em latim, é muita coisa, né? E no fim, agora eu tô sabendo praticamente de memória, assim, os hinos eu ainda não memorizei, mas o cântico com a antífona já memorizei, né? E a melhor maneira de adquirir repertório é memorizando, né? Então, Sim. por isso a gente tem, então, o programa que é o Latim Primeiros Passos, que é uma assinatura mensal que tem material para estudar latim. Mas a base do nosso trabalho é a memorização, justamente para construir esse repertório de escuta, de pronúncia, porque através da memorização você internaliza os padrões da língua. Então, quando você Uhum. estudar, você já tem certos padrões internalizados como repertório para estudo mesmo. Isso ajuda bastante. Fora que, assim, o repertório que há das orações e dos hinos em latim, ele é riquíssimo, ele é belíssimo, Sim. né? As Uhum. orações que você celebra em latim, você está rezando na mesma língua que os santos de séculos atrás, né? Que os cristãos de séculos atrás rezaram. Então, isso é muito rico e dá um sentimento e De pertença, né? exatamente, um pertencimento maior, né? Você sabe que você faz parte daquela longa história. Eu acho que isso é um benefício muito, muito importante também, né? Então, Sim. aí assim, a gente não fazia, a gente celebrava, no final da oração tem uma antífona mariana, né? Então, ou a Salve Rainha, ou o Regina Coeli, quando é na Páscoa, ou a gente celebra o Regina Coeli fora da Páscoa também, as outras antífonas marianas, cada dia você escolhe uma, né? Quando a gente ainda fazia apagar a vela no final. E daí só que a gente Aham. via que dava aquele alvoroço. Daí a gente conversou, puxa, o que a gente pode fazer para deixar o momento mais tranquilo? Né? E daí, Uhum. nem me lembro quem teve a ideia, mas nós tivemos a ideia de fazer então uma procissão cantando a Salve Rei. Essa ideia que eu quero que você fale, assim, se você puder, com riqueza de detalhes, que eu achei sensacional, né? Tudo assim, tudo que a gente está falando aqui, né, para muitas famílias pode ser algo novo, né? Mas se a gente pegar na história da igreja, né, se a gente pegar a vida dos santos, esses momentos comunitários de oração eram momentos muito vivenciados, né, muito esperados pelas famílias, né? A gente pode ver, por exemplo, na vida de Santa Teresinha, né, Santa Zélia e São Luís, entre outros santos, né? Eram momentos realmente desejados por esses filhos, por esses casais, né, por essas famílias. E, infelizmente, a gente, de alguma forma, se perdeu no caminho, né? Então, eu acho que trazer essa perspectiva, né, de volta é muito legal, é muito importante, porque aí a gente começa a ver que a oração também, né, assim como a rotina, não precisa ser algo maçante, né? Não precisa ser aquela coisa de eu tenho que rezar. Não, já vai estar ali no teu dia a dia, né? Você já vai começar a internalizar isso de uma forma natural, né? E eu achei super legal, Karina, antes de entrar nesse passo aí, essa questão da gente olhar para a natureza, né? Essa questão da gente olhar para o céu, para o cosmos mesmo, e ver que
tem uma regência que a gente não domina, mas que a gente pode trazer para a nossa vida, né? E isso dá um sentido, assim, de infinito para os nossos filhos, né? De realmente ter alguém por trás de tudo isso, né? E a gente consegue mostrar o quanto Deus é necessário e presente na nossa vida, né? Essa questão da natureza reger, né? O tempo, os momentos, né? Essas transições, é uma forma da gente explicar Deus de um jeito simples, né? Sim, a noite e o dia, o passar das semanas, o ciclo lunar que forma perto de um mês, né? Há muitos ciclos que são naturais. O nosso próprio ciclo biológico, né? De ter Sim. fome, de digerir a comida, de ter fome novamente, né? De dormir, descansar, depois acordar, passar o dia, depois ter sono novamente. Isso tudo é natural. Então, quando a gente consegue observar que há essa naturalidade, a gente apenas insere a rotina para melhor aproveitar isso. Isso. Uhum. E eu vejo agora para os bebês, eu sempre fico encantada de observar os bebês, porque eles nascem, pelo menos me parece, muito desregulados ou então com um ciclo muito curto, né? Aquele ciclo ele se repete muitas e muitas e muitas vezes e ele é muito mais rápido que acontece o ciclo deles do que em nós, então a gente fica um pouco Sim. perdido diante daquilo, né? Mas eu começo a perceber ali o Augusto, quando foi por volta de 3 meses e meio, eu comecei a observar então que ele começou, porque antes ele não fazia assim sonecas muito regulares. E depois dos 3 meses e meio, daí sim, daí eu consegui estabelecer, eu já vinha, né, tentando colocar o ciclo da soneca, alimentação, ficar acordadinho, daí ter sono, dormir de novo. Mas assim, tava muito irregular até os 3 meses e meio. Mas eu vi que teve um momento ali, eu acho que foi depois de um salto que ele teve, então parece que deu uma regulada. E aí eu só precisei, assim, observar mesmo, né? A gente precisa observar e respeitar. Não é muito a gente que coloca a rotina, a gente apenas observa, né, para os bebês pequenos. Então, observa mais, né, de sono, a hora que ele tem sono, que abre a boquinha, quer dormir e tal, os movimentos que ele faz na hora que tá com fome, né? E isso é muito bonito, porque você vê que também é um ciclo que é da natureza e você observa isso no bebezinho, né? Sim. Depois o ciclo vai, claro, se expandindo ali. Mas voltando a falar, né, do finalzinho da oração das completas, então no final há uma bênção, né? Em que se diz. Como que fala no final das completas, Josa? O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Né? Então aí nós nos levantamos e começamos a cantar Salve Rainha, ou nas primeiras semanas ali, nos primeiros meses em que a gente fez isso, nós cantamos todos os dias. Agora, às vezes a gente diz, ao invés de cantar, mas as crianças já estão tão acostumadas que elas, quando acaba a oração, elas pulam do sofá e se colocam em procissão. Quando a gente foi fazer as primeiras vezes, então antes de inserir essa mudança, eu conversei com eles, né? Eu falei, olha, a partir de hoje, depois da oração das completas, nós vamos nos levantar e nós vamos caminhar até as camas em silêncio. Nós não vamos conversar, porque depois das completas é necessário que se faça silêncio e que se vá dormir. A gente não conversa, não há atividade nenhuma depois das completas, né? Nós falamos assim com as crianças e ensinamos que elas deveriam então ficar em silêncio na cama delas. E aí, acho que nos primeiros dias talvez a gente teve que relembrar isso mais vezes, mas isso foi muito tranquilo delas aprenderem. E então termina de rezar, elas já estão na caminha, né? E aí ficam quietinhas. E daí eu chamo, né, a procissão para a cama, que a gente faz uma pequena procissão da sala até as caminhas. Várias vezes, de vez em quando a gente filma e coloca lá nos stories, porque é muito bonitinho. Eu imagino. O teu menorzinho tem 5 meses, mas antes de ser o menorzinho, quantos anos ele tem? 2 anos e 4 meses agora. 2 anos e 4 meses. Ele já nasceu dentro dessa dinâmica, né? Dessa rotina. Como que ele se comporta, né? Porque muitas mães ficam assim, mas ela tem um monte de filhos, né? Tem várias idades diferentes, então é mais fácil. Né? Teve alguma dificuldade para poder fazer com que essa criança que tem uma idade um pouquinho menor entendesse, né? Ele vai mais na onda. Como que você trabalha isso quando a criança está menorzinha? Então, depende muito do dia daí, né? Porque tem dia que eles estão mais tranquilos e tem dia que eles não estão,
né? Então, quando eles eram menores, assim, quando é bebê, né? Agora eu tô vendo com o Augusto isso acontecer. Quando ele tá no meu colo, no momento da oração, é muito interessante, porque às vezes ele tá bem quietinho, a gente começa a celebrar, ele começa a reclamar. Ele começa, daí Tipo, eu me levanto com ele, né? Chacoalho um pouquinho, nananã, né? Enfim, tenta distrair um pouquinho a criança, né? Mas o Mateu, ele nasceu já nessa rotina, então desde bem pequenininho ele já estava ali. Daí a gente passou por todas essas fases, das fases dele ficar irritado de ficar no colo, das fases dele querer levantar e andar, né? E por tudo isso. Daí, na medida em que a criança tem a capacidade de entender, né? Às vezes a gente tem que fazer realmente se antecipar ao movimento, ver o que pode fazer para evitar né, uma baguncinha ali. E quando não é possível, né? Você tem que ter um pouco de paciência, enfim. Agora que ele é maiorzinho, então ele já tem ali, já tá indo para 2 anos e meio, na oração que é da manhã, por exemplo, se ele não fica quietinho, a gente já manda pro quarto. Ó, você vai ficar no quarto e você não vai poder participar da oração. E o castigo é não poder participar da oração, né? Então, assim, meu Deus, vou ficar sem rezar. A gente fala aqui em casa que quem não reza vira bicho, né? Porque vira olha, mesmo, né? Não é mentira, é verdade. Quem não reza vira bicho, né? Porque a pessoa que não tem a oração, que não se devota a Deus, a vida dela é apenas uma vida de bicho, né? Uma vida de comer quando tá com fome, de namorar quando tá com vontade, enfim, é uma vida, né? Baseada apenas nas necessidades físicas, né? O que difere o homem, uma das coisas principais que difere o homem do animal é que ele é capaz de se reportar a Deus, de louvar, de reconhecer sua existência, de agradecer, né? De oferecer suas obras a Deus. Então, a gente fala, quem não reza vira bicho, bem claramente, a criança entende. Não dá pra falar quem não reza se condena, porque eles ainda não entenderam isso, né? Então o bicho já é mais próximo dessa fala aí de Santo Afonso, né? Deles entenderem, não vai ficar no quarto. Já aconteceu, né? E depois na próxima ele se lembra, daí fica bem bonzinho, fica quietinho de novo. Karina, tem uma pergunta aqui, ó, que a Lemos Contígio perguntou o que são as completas. Você pode repetir pra gente? A oração das completas, então, é a última oração que se reza, né, ao final do dia, que é a oração que é dentro da liturgia das horas, Carol. Eu expliquei bem certinho o que é a liturgia das horas, né, que há 7 orações, há 7 momentos de oração que os monges celebram, e no caso dos leigos, né, de pessoas que não são de vida contemplativa, então, 4 orações, Reduz. E em casa a gente celebra 2, que são as laudes e as completas. E as completas é essa oração que fecha o nosso dia. Eu vi que algumas famílias responderam na minha caixinha de perguntas, né, que rezam o terço na cama antes de dormir, né? Então, fazem ali o momento do banho e tal, e rezam o terço e adormecem. Eu acho muito bom também. Mas, gente, não é querer puxar a sardinha pro meu lado, porque né, não é a minha rotina que é melhor. Mas a oração das completas é a oração já tem essa, que se fazer no fim do dia. Essa especificação, é a oração mais apropriada. Sim. E tem um horário certo, assim, tipo, você falou que é a última oração, né? Então as pessoas podem se perguntar, mas quando que eu devo fazer, né? Eu tenho que fazer, tipo, antes do sol se pôr, depois que o sol se pôr, porque assim, quem não sabe, a liturgia, ela também segue, né, a questão do dia. Então, quando a gente fala laudes, é o amanhecer, né? Ali o nascer do sol. Então, normalmente, uma liturgia das horas da laude, né, é feita bem cedinho, 6, 7 horas da manhã, né? Então, queria que você comentasse essa questão do horário, é muito importante pra gente que é família, né? Comenta um pouquinho pra gente. Eu acho que no mosteiro isso segue, né, à risca os horários mais apropriados do dia e tá intercalado ali com os momentos que eles têm de trabalho, das refeições. Mas para nós, na nossa casa, a gente precisa fazer uma adaptação por causa das crianças, né? Então, por exemplo, as laudes, eu acho melhor celebrar depois do café da manhã. Às vezes fica um pouquinho tarde, né? Nós dois trabalhamos em casa, então a gente tem a possibilidade de fazer depois do café da manhã. Porque daí elas já estão... As minhas crianças acordam com fome, né? Então, fazer qualquer momento assim mais longo com criança com fome é um pouquinho complicado, né? As crianças pequenas não... A gente precisa primeiro deixar a barriguinha delas cheia, né? Então, a gente faz depois... E é um horário daí que seria, se fosse no mosteiro, esse horário já seria celebrado a tércia, né? Que daí é a oração que vem depois das laudes. No caso da nossa aqui, a gente celebra as laudes nesse horário. E aí, o final do dia,
seria então depois do pôr do sol, né? As vésperas seria ali perto, mais próximo do pôr do sol, um pouquinho antes. E as completas, então, antes de dormir. É o horário assim, Independente do horário que as crianças vão dormir, seria uma oração que antecede, né? antecede imediatamente o sono. Justamente por isso é importante o silêncio depois da oração das completas. É bem importante, né? Quando Você também tem esse costume de preparar o ambiente, Karina? Tipo, como vocês vão estar na sala, né? Vai ter a oração, vai precisar desse silêncio. Você faz alguma coisa assim, no ambiente da casa? Por exemplo, apago a luz, né? Algo nesse sentido para ajudar essas crianças a entenderem, olha, agora é definitivo, não tem mais brincadeira, né? quando nós entramos para casa para tomar banho, para se alimentar, eu já fecho as portas e não deixo mais que elas saiam. Né? Então elas já sabem que tem que ficar dentro de casa. A minha sala, ela fica na região da casa onde escurece mais cedo, porque é o horário, essa minha sala pega o sol da manhã. Então ali já é mais escurinho. E eu apago as luzes, as outras luzes da casa, né? Eu não uso abajur, eu uso a luz normal da casa, mas não é uma luz muito forte. Né? Então eu deixo a luz acesa e elas já ficam mais calmas, porque antes a gente já deu aquela limpada na sala, não deixo brinquedo, procuro deixar brinquedo nenhum. Às vezes fica uma outra pecinha, né? Com 4 crianças é difícil limpar totalmente, assim. Então às vezes tem um elemento de distração que acaba despercebido e nós temos livros na sala que ficam à disposição das crianças, né? Então normalmente elas estão ali manuseando um livro, a gente fala, né? Agora é o momento de guardar o livro, então guarda o livro pra gente rezar. Uhum. O pessoal está perguntando qual que é o horário de dormir das tuas crianças. Ó, o pessoal Então, querendo invadir aí. eu tava falando que antes lá do meu primeiro, a gente colocava 9, 9 e meia, né? Aí foi Isso. adiantando. Quando a gente tinha 2, então ficou muito tempo nesse horário de 9 horas. Quando o terceiro nasceu, até ele ter uns 5 meses, a gente permaneceu com o horário de 9, sabe? Mas aí eu percebi que a demanda da casa já era muito grande e eu precisava de mais tempo à noite. E seria bom se eles adormecessem antes, sabe? Mesmo que... Porque daí eu ficava um pouco acomodada, porque daí eles dormiam às 9, daí dormiam no outro dia até 8, 9 também, né? E é bom, porque daí tinha um tempinho a mais de manhã e tudo. E eu sabia que se eu adiantasse, eles adiantariam o horário de acordar também. Mas eu vi que seria melhor, porque assim, no final do dia, nós, depois de cuidarmos das crianças o dia inteiro, a gente tá cansado delas, Tá. né? De estar atento, de estar com elas, é cansativo. E ao mesmo tempo a gente ainda tem assim uma cozinha para finalizar, né? Eu tenho o trabalho Uhum. do computador para fazer, o José também, né? A gente continua trabalhando depois que as crianças dormem. Então eu resolvi ir adiantando. Então, como que eu fiz essa questão do adiantar, né? Durante algumas semanas, eu acho que talvez tenha demorado ali uns 2 meses, eu fui adiantando de 15 em 15 minutos. Então, em vez de 9, eu adiantei para 8h45. E daí eu fiquei em algumas semanas naquele horário. Depois eu adiantei mais 15 minutos. E depois, ao final ali de 2 meses, a gente conseguiu começar a colocar 8 horas. Né? Então, Que legal. 8, Boa 8 essa e 15, tática, 8, 8 e né? 15. Hoje em dia, eu gosto de colocar antes das 8 na cama. Isso, que até pegar no sono, né? Aí dá o horário certinho, né? E às vezes, às 8, assim, a gente já tá livre para fazer o que quiser. Uhul! Sim, sim. Aqui também. Aqui em casa, a mais velha, né? Que tem 1 ano e 10 meses, vai dormir às 7, 7h15. Dormir assim, coloco no berço, né? Aí a gente faz a oração, tomo leitinho e coloco na cama. Às vezes há uma resistência, mas é porque ou o dia, né, ficou um pouquinho ali desajustado, mas normalmente ela adormece rápido. Daí eu saio do quarto, na maioria das vezes, umas 7h30, né, porque até beber o leite, né, até dar boa noite, que a criança gosta de um alongar, né. Aí, quando dá 7h30, meu menino já tá chorando, 3 meses que ele tem. E daí eu faço a rotina de sono com ele, né? Vou lá, dou banho, dou a massagenzinha. E aí quando dá umas 8, 8h15, já tá todo mundo na cama, todo mundo feliz, né? E aí eu posso aí respirar e falar, Senhor, obrigada. Os pais felizes. E como que é importante, né, Karina, esse tempo. O pessoal tá perguntando aqui, eu acho que não vai dar pra gente responder, porque já tá acabando a live. Mas o pessoal tá alvoroçado aqui, querendo dicas de como trabalhar em casa. Depois a gente pode ver de marcar uma outra live, ou você já deve, né, ter comentado isso no teu perfil também.
como que é importante, né? Esse momento depois das crianças, né? Seja para focar em algo pessoal, seja para estar com o esposo, né? Seja para trabalhar em casa, né? Eu acho que a gente precisa fazer com que as crianças entendam que tudo tem um começo, meio e fim, né? Sim. Então, aí alguém perguntou, né, como que a gente consegue trabalhar em casa? Então, a gente trabalha, o José eu fico mais com as crianças durante o dia. Ele, em alguns momentos ele me ajuda quando eu preciso, mas eu fico mais com eles durante o dia. Dificilmente eu consigo trabalhar durante o dia. Às vezes um pouquinho no celular, respondendo um pouquinho alguma coisa, né? Enquanto elas brincam. Mas nós fazemos homeschooling também, então eu tenho ali os momentos, né, de estudo e eu preciso preparar também as aulas. Então eu faço tudo isso à noite, né? Então, quando eu optei por ter essa vida, eu sabia que eu precisava abdicar também do meu tempo de sono. Então, hoje em dia, né, eu durmo pouco, né? No máximo 6 horas. Muito difícil eu dormir mais do que isso. Aí, quando eu fico muito cansada, eu falo assim, eu vou precisar dormir mais. Daí eu durmo uma noite mais e depois eu falo, agora deu, né? Agora chega. Agora que o bebezinho tá um pouquinho maior, eu tô voltando a tentar acordar bem cedo. Eu gosto de acordar às 5 horas. Eu acho que pro meu dia ficar muito bom é o melhor horário. Daí eu acordo, tenho momento de oração, momento de estudo. Nossa, faz uma diferença. Nossa, eu tô aqui na briga comigo mesma, né? Porque eu vou acordar às 5. Aí chega às 5, ai, meu Deus, e agora que eu faço? Então eu nem ouço o despertador. Mesmo, né? Coitada de mim. Coitada de mim. Nossa, fui dormir tão tarde, tinha trabalhado, né? Mas é uma oportunidade também da gente forjar a nossa vontade, né, Karina? Eu vejo, assim, que é muito necessário a gente forjar essa vontade, porque a demanda tá gritando na nossa frente, né? Depois que a gente vira mãe, a gente não tem essa de, eu vou estar doente, eu vou estar, né, assim, assado. A gente tem que engolir isso, né? Passar por cima muitas das vezes e ir pra luta, né? Eu falo até que o meu cartão, o meu ponto aqui não tem escolha. Eu não posso chegar atrasada. 7 horas tá batendo ali o ponto da minha filha mais velha de acordar. Então, assim... Quando eu falho de acordar antes, ou agora, até esse tempo que o bebê ainda estava pequeno, né? Eu passei por uns meses, então, acordando no mesmo horário que as crianças, despertando com elas. Né? E daí, é claro, é aquela coisa, né? Abre a porta. Mamãe, tô com fome. Mamãe, vamos fazer café? Eu quero fazer café, eu quero fazer café. Eu gosto muito de acordar e elas acordarem e eu já ter o café pronto na mesa. Eu acho muito bom. De preferência, eu já ter tomado o meu também. E daí eu tô bem calma também, né? Tem isso, né? A gente acalma a fera de dentro porque não dá. Mas eu acho que eventualmente quando a gente não consegue, ou quando a gente está aprendendo, ou em momentos em que é preciso mesmo, que nem esse tempo que o bebê era pequeno, a gente tem que colocar na cabeça assim, isso é o que tem para hoje, então vamos ter paciência e vamos enfrentar a situação como ela é, né? Não adianta. Tem que tentar tem que tentar ter essa maturidade. Eu acho que isso é maturidade, né? Você saber lidar com as situações sem se desesperar. E é um exercício diário, né? Tem dia que a gente consegue, tem dia que não, né? Mas é isso, é fortalecer a vontade a cada dia. E a gente vai vendo daí, ao final de um ano, você se esforçando, você consegue um pouquinho de progresso. Com certeza, com certeza. E como que é bom, né, quando a gente vê esses frutos acontecendo na nossa vida e na vida das crianças, né? Eu imagino que depois desse ritual, né, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente finalizar, que já tá acabando, uma pena. Quais os frutos que você consegue perceber, né, em especial desses rituais de transição, e no caso aqui que a gente está falando desse ritual da noite, né? Quais os frutos que você consegue perceber nas crianças? Diante dessa dinâmica que vocês criaram, né? Tão específica. Eu acho que essa coisa externa, a rotina externa, esses hábitos externos, às vezes alguém olhando de fora pode achar que isso tudo é muito forçado. Mas na verdade dá uma segurança imensa para a criança. Né? A criança ela se sente muito mais segura, ela fica muito mais tranquila, ela sabe, né, como vai ser o dia dela, ela sabe o que vai acontecer. E isso dá uma segurança para que ela para que ela não tenha aquela irritação, né? Então, crianças mais calmas, crianças mais seguras, né? Elas vão ter ali o agito delas, o barulho delas, porque criança é barulhenta mesmo, mas você não nota que há aquela irritabilidade justamente de não ter um chão, né? Um chão firme. Tá.
eu acho que as minhas crianças, elas têm isso. Eu tenho queixas a respeito né, de comportamento, enfim. Mas quanto a isso, não. Eu sinto que elas estão seguras. É tão interessante isso que o meu mais velho é muito engraçado. Às vezes eu quero dar banho em outro momento, porque a gente tem um compromisso, vai sair, às vezes a gente vai na casa de alguém, né? Eu falo assim, então, lembra que nós vamos na casa do fulano, então agora nós vamos tomar banho. Ele olha pra mim, já tem 6 anos, mas toda vez ele olha pra mim e fala assim, mas eu não quero colocar o pijama. Porque pra ele tá muito associado assim, vai tomar banho, vai colocar o pijama. Sim, Isso sim, tá tão enraizado nele que quando a sim. gente tem que fazer diferença, ele olha pra mim e fala, mas eu não quero colocar o pijama. Tipo, eu não quero colocar o pijama pra ir na casa da pessoa, entendeu? E outra coisa engraçada que uma vez aconteceu foi assim, a gente foi visitar uma tia do meu marido aqui perto, mas era uma região rural, né? E e ficou à noite, anoiteceu lá, e as crianças queriam muito dormir lá. Ai, vamos dormir aqui, vamos dormir aqui. E os tios ficaram convidando e tal, e a gente queria vir embora, eu e meu marido, né? Nós queríamos vir embora. Daí a gente falou assim, não, nós precisamos ir embora, porque nós não estamos preparados para dormir aqui. E a gente convenceu as crianças a vir embora com essa fala, né? Depois eu não lembro qual deles, que aqui em casa, um dia tomando banho, ele virou assim pra mim e falou assim, mamãe, a próxima vez que a gente for na casa da tia Neuzi, a gente pode tomar banho e colocar o pijama e daí? Porque daí a gente vai estar preparado para dormir lá. Gente, olha essa lógica, meu Deus. Criança é demais, gente. Esse capítulo, detalhes, né, cara? Nossa. E o que tu fala numa hora dessa? Tu não fala nada, tu segura o riso pra não entregar, né? Porque senão já viu. Falou, então, achou uma solução pra gente dormir na casa da tia Neuzi, né, querido? Ai, nossa, Karina, olha, eu quero te agradecer, né, por tudo assim que você falou aqui. Eu acho que foi muito legal, muito necessário, né? Motivou aí muitas famílias a usar desse recurso do ritual de transição, né? De fazer essa passagem, né, das atividades de uma forma mais natural, né? Eu aprendi muito aqui com você só nessa live, né? Poderia ficar falando horas aqui contigo. Opa, voltou? Deu uma piscada Alô? que o meu celular tá acabando a bateria. Voltou? Voltou? Poderia ficar falando várias horas aqui com você. Eu quero te agradecer muito, né, por você ter compartilhado, né, aberto aí uma parte da tua vida, né, da tua intimidade com as crianças e trazer pra gente, né? Eu já tô super ansiosa com meu marido. Ele também é super assim, ele gosta muito dessa espiritualidade monástica, né? E ele sempre falava, vamos fazer, só que a gente sempre, né, bobeava. E eu acho que vai ser uma motivação pra gente começar aqui. Se eu começar, eu vou te marcar, vou gravar e te marcar. Uhum. Quem puder, né? Não sei se vai dar para salvar. Você tem conseguido salvar as lives? Sim, salva aqui no meu IGTV e depois eu mando o link para você. Eu mando baixada para você, se você quiser colocar lá no seu... Tá bom. Vou postar também. E tem uma caixinha de perguntas lá aberta. Quem quiser me perguntar alguma coisa, pode perguntar também. Eu vi que a Drica falou, né, de acordar às 5h30 da manhã. Nós temos um grupo, Drica, aqui. Isso! 5h30 da manhã. Lá no Telegram. É muito bacana. Se você quiser, entre em contato com a gente que a gente passa para você. Isso. E tem a hashtag também, né, da nossa amiga Nina, Antes da Aurora. Então, se você for do clube aí do Antes da Aurora, né, coloca a hashtag, posta aí essa questão do dia. Se você vai fazer, né, algum desse ritual de transição, seja uma pequena oração, seja completas toda, né, marca a Karina lá no perfil do Sérvia, né, pra gente poder também ver os frutos dessa live, né? Eu acho que vai gerar muitos frutos a partir disso, né? E eu quero te agradecer, Karina. Fala um pouquinho do trabalho de vocês pra gente finalizar, né? Divulga aí um pouquinho o que vocês fazem no perfil de vocês, se tem curso, se não tem. É bom que eu também já conheço e aí quem sabe, né? Sim, nós temos o curso de latim, então nós resolvemos... o José é professor de latim, já tinha um livro escrito de latim, que se chama Aprendendo Latim Eclesiástico, né? E por conta da educação domiciliar, quando assumi a educação integral dos meus filhos, e eu já vinha fazendo, né, ensinando algumas orações em latim, pesquisando mais sobre isso, vendo como é que nós íamos ensinar mais. Isso nos interessou bastante. Então, nós desenvolvemos um programa de latim para crianças mesmo, que na verdade é latim para todo mundo, é latim, né, para famílias. Então, agora a nossa plataforma ela atende todas as idades.
né? Quando a gente começou era mais focado em criança pequena, agora ele está atendendo todas as idades, então nós temos dentro da assinatura material para as crianças pequenas, que foca na memorização, então são cadernos de memorização e atividades com os áudios e toda a orientação para como você pode fazer no seu dia a dia. Ó, a Jaque falando que a aluna ainda não deu nenhum passo. Me chama que eu vou te ajudar. Me chama no direct. Eu sempre falo, os alunos que compram e depois não conseguem colocar em prática, às vezes é só uma dica que eu dou ali já ajuda. E Isso. tem para os pequenos, para os mais velhos que já são alfabetizados com alfabetização